No vídeo de hoje você vai aprender a diferenciar índice glicêmico de carga glicêmica e como isso pode afetar positivamente ou negativamente o seu processo de emagrecimento. Então, continua comigo aqui até o final desse vídeo, mas antes disso, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber os próximos conteúdos sobre emagrecimento, saúde e muitas receitas saudáveis da Nutri. Então, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo e já se inscreve. E se você ainda não me acompanha lá no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo. Vai lá me seguir, me acompanhar lá também, pois todos os dias tem conteúdos novos por lá. Nós já somos mais de 55 mil nutridas, então corre lá para me acompanhar no Instagram. Mas então vamos ao que realmente interessa. O que é índice glicêmico, o que é carga glicêmica e por que isso é tão importante no seu processo de emagrecimento? Nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Eu também vou te dar dicas sobre como controlar o índice glicêmico das refeições, como você consegue utilizar isso a seu favor no seu processo de emagrecimento, ok? Então vamos lá. Temos aqui a nossa lousa, vamos começar aqui falando sobre índice glicêmico. O índice glicêmico nada mais é do que a velocidade. Então, o índice glicêmico é a velocidade, perdão pela letra linda aí, né, da Nutri. Então, o índice glicêmico é a velocidade que determinado alimento vai liberar o quê? A glicose. A glicose nada mais é do que o açúcar no nosso sangue, o açúcar do alimento que vai ser liberado após o consumo. Então, índice glicêmico é a velocidade que determinado alimento vai liberar a glicose, o açúcar, fazendo o quê? Fazendo com que o nosso corpo produza insulina, né? Então, o nosso corpo vai produzir insulina mediante a liberação da glicose, desse açúcar contido no alimento após o consumo desse determinado alimento, né? Então, vamos supor que você consumiu ali uma refeição com arroz, feijão, salada. Nesse prato de comida, você consumiu um valor determinado de carboidratos que vai liberar glicose após o consumo. Mas em qual velocidade ele será liberado vai depender justamente disso, da combinação dos alimentos que você está ingerindo, do índice glicêmico dos alimentos e também da carga glicêmica da refeição. Então, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso no finalzinho desse vídeo, mas é importante que você compreenda os termos índice glicêmico e carga glicêmica. Você já deve ter até escutado falar, não pode consumir batata, só batata doce, porque a batata doce tem um índice glicêmico menor. Não pode consumir arroz branco, porque tem um alto índice glicêmico. E como que é determinado o índice glicêmico desses alimentos? Com o que nós comparamos? Nós pegamos um alimento qualquer, vamos por aí uma bolacha recheada, e comparamos com 50 gramas de açúcar ou 50 gramas de pão francês, ou aí pão de sal, não sei como você chama aí na sua cidade. Fazemos essa comparação e obtemos o índice glicêmico. Ele pode ser alto, médio ou baixo. Tudo vai depender da velocidade que essa glicose, que esse açúcar é absorvido aí no seu organismo. Então, nós temos o índice glicêmico baixo, que seriam os alimentos abaixo de 75. Temos também os alimentos com alto índice glicêmico, que seria um valor maior do que 95. Já os alimentos que se encontram na faixa de 76 a 94, consideramos que eles têm o índice glicêmico médio. Já falamos sobre o índice glicêmico, agora vamos falar um pouquinho sobre a carga glicêmica e qual é a importância de você entender um pouquinho mais sobre ela aí no seu processo de emagrecimento, tá? A carga glicêmica, a primeira coisa que você precisa saber é que ela é totalmente diferente de índice glicêmico. Os dois não são a mesma coisa, são termos totalmente diferentes. Carga glicêmica é totalmente diferente de índice glicêmico. A carga glicêmica, ela vai considerar um valor mais real, mais próximo da realidade. Por quê? Ela vai considerar a porção que você consome de determinado alimento. Tá? Então, ela vai considerar a quantidade de carboidrato presente na porção que você consome.
Se você pegar, por exemplo, a melancia tem um alto índice glicêmico, se você fosse consumir uma quantidade elevada. Mas, quando a gente considera a porção, ela pode ter uma carga glicêmica reduzida, tá? Utilizando estratégias que eu vou explicar aqui agora para vocês. A carga glicêmica é influenciada justamente pelo contexto alimentar. Então, se você for consumir, por exemplo, uma fruta sozinha, uma fruta bem docinha, se você ainda não sabe identificar quais são as frutas que têm um teor maior de frutose, eu tenho uma aula especialmente sobre isso aqui no meu canal. Então, eu vou deixar o card aqui em cima, depois você pode assistir. Então, vamos voltar aqui, né? Se você consumir uma fruta bem docinha, então você vai lá e consome ali uma banana bem docinha, sozinha. Normalmente é comum você sentir fome mais rapidamente. Isso se dá por conta do contexto alimentar, por conta das combinações, por conta das formas de consumo. Agora, se você consome essa banana com uma aveia, um pouquinho de canela, você pode reparar que a absorção ela vai ser mais lenta e, consequentemente, você não vai ter aquele pico de fome logo após o consumo desse alimento. Então, é muito importante a gente pensar nas formas adequadas de consumo, que basicamente são incluir fontes de proteínas, incluir fontes de gorduras boas e fontes de fibras. Então, sempre, em todas as refeições, se você busca emagrecer com qualidade, se você busca controlar a sua fome, ter mais saciedade, é muito importante que você inclua uma fonte de fibras, por exemplo. Então, você vai fazer seu almoço, qual que é a recomendação geral? Que você coloque metade do prato de verduras e legumes. Por quê? Esses alimentos são ricos em fibras. As fibras, elas ajudam a retardar a velocidade de absorção, ou seja, vai deixar o processo de digestão mais lento, o açúcar vai sendo liberado cada vez mais lentamente e você vai permanecer mais tempo saciada, vai ter um controle glicêmico melhor, tá? Então é muito importante que você inclua fibras em todas as suas refeições, se possível. Então, no café da manhã, como que a gente pode incluir fibras? Em uma vitamina, com frutas, com aveia, psyllium. Psyllium é uma excelente fonte de fibra, você encontra aí nas casas de produtos naturais, tá? Além disso, você pode incluir no almoço e no jantar, como eu falei, nos legumes, nas verduras. Você pode trocar o seu arroz por arroz integral. Ai, Nutri, eu não gosto de arroz integral, só gosto de consumir o arroz branco, mas eu consumo na quantidade adequada. Tem problema? Não tem problema, porque a gente consegue controlar a carga glicêmica da refeição, incluindo essas verduras e legumes, de repente colocando uma semente na sua salada. E também temos a proteína, que é o próximo ponto que nós vamos falar aqui nessa aula. A proteína também ajuda a controlar a carga glicêmica. Por quê? Ela demora mais para ser absorvida, então, durante todo o trajeto, então, a partir do momento que a proteína passa pela boca, chega no estômago, chega no nosso intestino, a proteína ela gasta mais calorias. Além disso, ela também tem um efeito maior na saciedade, então ela vai ajudar a controlar a liberação de açúcar no seu sangue e, consequentemente, vai reduzir os picos de insulina, ok? E por fim, nós temos as gorduras boas, que também devem ser incluídas aí nas suas refeições. Então não tenha medo de consumir abacate, castanhas, nozes, azeite de oliva extra virgem, peixes como sardinha, atum. Todos esses alimentos são fontes de gorduras boas que são essenciais para o seu processo de emagrecimento. Contudo, você precisa controlar a quantidade. Você pode consumir? Pode, mas não precisa exagerar. Então, a gente vai incluir esses alimentos nas quantidades adequadas em suas refeições. Então, por exemplo, no café da manhã você pode incluir uma vitamina de abacate, ou então você pode refogar os seus ovos com um pouquinho de azeite. Você pode consumir no seu lanche uma fruta com castanhas. Você já deve ter escutado eu falar, né, por aqui ou lá no meu Instagram. Sempre consuma a fruta com uma fonte de proteína, de gorduras, principalmente de gorduras, porque eu acredito que combina super bem, né? Uma maçã com castanhas, uma maçã com nozes, enfim, sempre faça essa combinação. Você provavelmente já deve ter comido uma maçã sozinha para matar aquela fome, enganar a fome e sentiu aquele buraco no estômago, né?
E isso acontece por conta desses fatores, por conta da carga glicêmica, por conta do índice glicêmico. Então, quando você consome uma fruta sozinha, muito rapidamente vai ser absorvido o açúcar no seu sangue. E, consequentemente, vai gerar um pico de insulina e rapidamente, dali 30, 40 minutos, você já vai sentir fome novamente. Por isso, sempre lembre dessa regrinha de ouro. Nunca consuma uma fonte de carboidrato sozinha. Então, se você quer controlar o seu emagrecimento, se você quer ter um controle maior da fome e da saciedade, sempre inclua nas suas refeições uma boa fonte de proteínas, de gorduras boas e de fibras. Ai, Nutri, mas então eu não posso consumir fruta sozinha? Se eu quiser consumir uma batatinha sozinha, também não posso? Olha, eu não recomendo. Por quê? Você precisa entender o porquê. Tudo que é consumido e que é liberado glicose, açúcar no nosso sangue em excesso, se não consumido, se você ficar lá paradinha, se você não gastar através de exercício físico, você vai acumular gordura. Então, as chances de você aumentar o acúmulo de gordura são maiores. Por isso que é muito importante usar essas estratégias de combinações corretas de alimentos. Além disso, uma alimentação rica em alimentos industrializados, que normalmente ali 90% dos alimentos industrializados são ricos em carboidratos simples, ou seja, são carboidratos que têm um alto índice glicêmico, eles vão ser rapidamente absorvidos. Quando a gente observa as pessoas que têm esse paladar, que têm esse hábito de consumir muitos alimentos industrializados, que são altos índice glicêmico, essas pessoas têm uma tendência maior a desenvolver diabetes mellitus tipo 2. Então, após o consumo desses alimentos que têm um alto índice glicêmico, é muito comum sentir fome, sentir sono. Então, se você é aquela pessoa que não pode comer ali, que já te dá aquele sono, você tem que deitar, você precisa investigar se você não tem aí uma possível resistência à insulina, se você não está fazendo as combinações corretas com as fibras, com as proteínas, com as gorduras boas, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar a sua curtida, que é muito importante para mim, e compartilha esse vídeo com mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve e ativa as notificações para receber os próximos vídeos.